Salve, salve, meu querido candidato, seja bem-vindo ao canal Humanamente. Sou o professor Bruno e vamos falar hoje de um tema super quente para a sua prova do Enem e qualquer vestibular nesse fatídico 2020. Preparado? Bom, meu querido, um tema que vai ser com certeza cobrado nas provas, já se prepare, serão as chuvas desastrosas que ocorreram aí em 2020. Você com certeza viu nos noticiários, em todas as formas de mídia, cara, o trauma ambiental que ocorreu principalmente na cidade de Vitória, Espírito Santo, e na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Dá uma olhada aí o que rolou nessas cidades, cara. Bom, você que já acompanha o Enem e outros vestibulares sabe que não é nenhuma novidade a cobrança, tanto na prova de natureza quanto na prova de geografia, quiçá também na prova de redação, se liga, da temática ambiental. Sim, com certeza em química, em biologia, em geografia, a temática ambiental, as questões ambientais são temas dos mais recorrentes possível. Então se liga, põe no seu cantinho e não deixa passar essa temática, beleza? Mas vamos então falar dessa temática aí, cara, a chuva mais forte dos últimos 110 anos na região, então coloque 110 anos, período em que eu tive uma recorrência menor de chuvas. Em 2020 eu tenho esse pico. Vale destacar que olha o que ele faz de comparação, o período chuvoso mais intenso dos últimos 110 anos. Ele faz então toda uma avaliação de um período de comportamento regular que basicamente é o clima da região, e no caso da região sudeste. Quando a temática ela envolve questões ambientais, é como ele destacar então em três compartimentos: o problema em si, as suas causas e as suas consequências. O grande problema, e aí eu vou destacar o caso de Belo Horizonte, que é o mais falado pela mídia, foi uma formação de um sistema meteorológico na região sudeste, destacadamente no litoral próximo ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. Então as chuvas mais fortes dos últimos 110 anos nesse ambiente geográfico, resultado de um bolsão superaquecido e riquíssimo em umidade em uma zona específica. A sua prova pode cobrar de você. Que zona é essa? A zona de convergência do Atlântico Sul. Anota isso. Zona de convergência do Atlântico Sul, próximo ao Rio de Janeiro, próximo ao Espírito Santo. Então o problema destacado foi: tivemos um período hiper chuvoso em janeiro de 2020, então fugiu um pouco ao padrão dos últimos 110 anos, vamos dizer assim. O fator causador ali, um comportamento anormal da zona de convergência do Atlântico Sul, em um momento que nós vamos destacar, que é o verão do Hemisfério Sul. Vale destacar que nós estamos aqui no verão do Hemisfério Sul. Vale destacar que o nosso verão se estende, do dia 20 ou 21 de dezembro, nosso solstício de verão do Hemisfério Sul, e vai até março, quando vai ocorrer o equinócio. Então aqui no Hemisfério Sul, se eu sair então do verão e caminho para o inverno, eu tenho um equinócio de outono. As chuvas foram tão intensas que só no dia mais chuvoso em Belo Horizonte choveu-se 170 milímetros em 24 horas. Isso é o que se choveria em um mês na região, por isso tão traumático. Vamos destacar então um problema que foi o seguinte: choveu demais, então tem a causa um superaquecimento dessa massa tropical atlântica na região do litoral sudeste brasileiro, na zona de convergência do Atlântico Sul. Estou repetindo várias vezes porque isso é uma informação bem importante para sua prova. E quando esse bolsão de chuva se formou, vale destacar também que aquele ambiente onde se forma por aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico, sobe, se eleva, formam as nuvens. Esse ar quente e úmido que sobe vai formar então o que nós chamamos de uma zona de baixa pressão atmosférica. É uma alimentadora dessas zonas de instabilidade ou das chuvas mais fortes, os ciclones, por exemplo. Esse bolsão então caminhou para o interior do país, ali para o sudeste, vamos destacar Espírito Santo, e aí avançou um pouco mais para o interior de Minas Gerais, chegando à região central, que é Belo Horizonte, e essa água caiu com força demais e gerou os grandes traumas. Se a sua prova te perguntar então em relação aos traumas gerados, então essa chuva cai com intensidade em uma região serrana. Vale destacar que Belo Horizonte principalmente tem uma zona de relevo irregular, uma zona de serras. Essa chuva tende a cair com muita intensidade e deslizar, ela percorrer essa região mais íngreme, esse declive, essa área mais acentuada em declive. A água rolando para baixo aqui, se ela tivesse então uma mata protegendo, uma vegetação, uma cobertura vegetal, o impacto seria menor. Então já posso associar uma coisa interessante.
Uma chuva muito intensa, 170 milímetros em poucas horas, em muitas áreas já urbanizadas, com pouca cobertura vegetal, o que eu vou ter então como consequência? Estou destacando para você o seguinte: causa chuvas anormais, cenário em uma região serrana já urbanizada, problemas resultantes dessa ocorrência. Cara, eu vou ter deslizamentos de encostas, que a sua prova pode chamar também de escorregamentos de encostas. Natural que no processo de urbanização, e aí vale destacar o que é urbanização: o processo de migração do campo para a cidade, a formação do espaço urbano, ou para alguns tipos de avaliações do que é urbanização, eu poderia destacar que é a criação de infraestrutura da cidade. Então tem cidades, e aí principalmente em zonas mais periféricas ou zonas de ocupação subnormal, como é o caso de Serra, por exemplo, eu posso ter uma infraestrutura inadequada, uma ocupação irregular dos relevos, que é muito comum. Chuva intensa em área desmatada com casas, olha o resultado que eu vou ter: escorregamento ou deslizamento de encostas. Naturalmente que as pessoas estão lá com suas casas, as casas rolaram serra abaixo, morro abaixo, com traumas como perda de vida humana, dano econômico, dano ambiental. Esse bloco de terra, de casas e de fragmentos que vão deslizar vão gerar então um outro problema importante que a sua prova também pode cobrar de você. Todo o material sedimentado que foi para o fundo do rio, vale destacar que eu tenho relevos aqui, as duas vertentes, e a área que eu tenho mais baixa, onde seria a parte mais baixa do relevo, é onde normalmente os rios vão então estar percorrendo. Uma vertente, um tal VEG. Todo esse material que foi então para o fundo do rio vai gerar um outro problema que nós vamos destacar para a sua prova, chamado de assoreamento de corpos hídricos. Então eu tenho um problema que é uma chuva anormal na região sudeste, chuvas intensas em áreas serranas, super impacto de efeito splash nesses relevos, uma área já urbanizada, e esse bloco impactado vai então deslizar, gerando então tanto o escorregamento de encosta quanto o processo de assoreamento. Vamos destacar também mais um problema que a prova pode cobrar de você. Eu espero que cobre e você acerte. Um agravante desses problemas relacionados aos traumas que Belo Horizonte sofreu é que as cidades normalmente elas desmatam, elas tiram a cobertura vegetal, que tem mais permeabilidade, ou seja, a água quando cai, cerca de 20 a 30% dessa água deveria voltar para o lençol freático, não vai voltar, ela vai escoar superficialmente para o rio, sobrecarregando esse rio, transbordando. Foi o caso de Belo Horizonte, que ficou totalmente alagada com grandes traumas. E aí eu vou somar esse problema, o processo intenso na urbanização de impermeabilização. Quando eu tiro a cobertura vegetal e eu coloco asfalto, cimento, concreto, eu impermeabilizei. Então tem um trauma. A água não só não volta para o lençol freático, como ela vai agora ficar, né, sobre essa área impermeabilizada, vai tentar ser escoada pelas galerias pluviais. Vale destacar para sua provinha, para você não confundir galeria pluvial com galeria fluvial. Galeria fluvial são os rios canalizados, flúvio de rio. Galeria pluvial é que recebe a água da chuva, plúvio, de pluviosidade. Então eu tenho uma sobrecarga de água nas galerias pluviais e fluviais em razão dessa impermeabilização. Esse conjunto, esse cenário é o que gerou os grandes traumas ambientais em Belo Horizonte, também na cidade de Vitória do Espírito Santo e outras cidades menores, que os noticiários estão mostrando todos os dias. Fica ligado que esse tema é um dos temas mais tendenciosos para as provas do Enem e vestibulares 2020. Beleza? Bom, meu querido, se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, compartilha essa aula aqui com a galera, cara, para também todo mundo tá sabendo a informação. Eu sei que está com medo de ser concorrente, mas não se preocupe, você vai passar. Eu torço muito por isso. Beijo. Se você não é inscrito no canal Humanamente, já se inscreve aqui, meu amigo, beleza? Até nosso próximo encontro. Tchau. Beijo, professor Bruno, pra você.